seja bem-vindo a mais um programa Lição em Foco. Como é que você está? A gente estava morrendo de saudade de vocês. Estamos numa nova realidade, canal do YouTube e também com uma nova série de lições, Igreja em Modo Missão. Se você ainda não adquiriu a sua lição, ó, já corre para adquirir, não fica sem lição não, hein? E vem pra cá toda semana juntinho com a gente. A cada semana a gente vai estar colocando um pedacinho lá no Insta para você saber que já foi lançado o programa, tá certo? Então fica ligadinho aí, estaremos com estudos nas cartas pastorais e essa semana começamos com a carta de Paulo a 1 Timóteo. Voltamos já, Lição em Foco está no ar. Verdade ou mentira? O que você mais tem praticado na sua vida? Bom, a Igreja de Jesus Cristo, a igreja que está em modo missão, é uma igreja que ama a verdade. E esse é o tema da nossa lição, uma comunidade que ama a verdade, com base em 1 Timóteo, ali no capítulo 1. Então, já pega a sua Bíblia, pega a sua lição e vamos começar. Bom, Timóteo foi um cara que assumiu uma responsabilidade lá na igreja em Éfeso. Era uma igreja bem estratégica, sabe? Em que, a partir dela ali, a igreja ela vai se expandindo em toda a redondeza ali da Ásia e tal. Então, Paulo, cara muito estrategista, coloca Timóteo, um jovem rapaz dedicado ao evangelho, para cuidar dessa igreja. Mas assim como em toda a igreja, assim como o evangelho sempre encontra, também se bateu com alguns problemas. E Paulo vai trazer algumas lições para nós com base no que estava acontecendo lá em Éfeso e, claro, o que acontece hoje aqui também. Eu quero ler com você o texto base. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 1:3. Aqui é Paulo falando a Timóteo, dizendo assim, olha, Timóteo, eu cheguei assim e pedi a você para você permanecer lá em Éfeso em defesa da fé. Tá entendendo? Então foi isso que Paulo estava falando basicamente para ele. Paulo, Timóteo, o seu papel aí agora, nesse momento, vai ser defender a fé com a verdade. Por quê? Porque há falsos mestres ensinando mentiras com base na lei. Porque esses homens aí, eles não sabem nada da lei. Eles não entendem o propósito da lei. Está ensinando a igreja de modo errado, está causando dissensão, está causando discussão, está causando divisão, está causando briga. E isso tem que acabar porque nós vivemos pela verdade do evangelho. Afinal de contas, uma igreja em modo missão, ela é liberta pela verdade, salva pela verdade, conduzida pela verdade. Foi isso que Paulo estava dizendo a Timóteo e era isso que Timóteo estava fazendo lá na igreja em Éfeso. Então, Paulo está dizendo assim, olha, vai lá com esses falsos mestres e defende a fé e cala a boca deles. E fala para eles assim, olha, vocês não têm que contar mentiras aqui. E fala para o povo que quando a lei ela é exercida do modo correto, essa lei ela é boa. Agora, o que a palavra está nos instruindo? Que nós precisamos manter a defesa da verdade do evangelho. Que a lei do Senhor, ela é boa sim. Boa para quê? Para nos ensinar, para nos conduzir ao caminho de verdade. Porque a lei, apesar de não salvar, mas é ela quem nos mostra o que está certo, o que está errado e que nós precisamos da salvação. E através da lei, nós temos a revelação do Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício. Certo? Outra coisa que Paulo ele vai falar com Timóteo. Timóteo, compreenda que quando nós defendemos a verdade ela traz impactos positivos. O que estava acontecendo lá com a igreja? Impactos negativos por causa da mentira, por causa dos falsos ensinos, né? Então, eu já citei alguns, dissensões, divisões, porém, a verdade ela traz impactos positivos para a igreja. Primeiro, ela traz transformação para aquele que crê na verdade. Então, se eu ouço a verdade de Deus, a verdade do evangelho, eu creio nessa verdade, primeira coisa que acontece comigo, cara, é uma transformação. Primeira coisa que acontece na nossa vida é isso. Jesus nos transforma, o Espírito nos transforma, o conhecimento da palavra de Deus traz transformação para a nossa vida. A gente já não é mais a mesma pessoa, a gente já não é mais a mesma criatura, não tem como ser depois que a gente tem contato com a verdade do evangelho, não é isso? E não era o que estava
acontecendo ali com essas pessoas que estavam sendo levadas e sendo afastadas de Deus. Elas estavam retrocedendo para uma vida de pecado, para uma vida de desânimo, de dissensão, de separação, de apostasia, enquanto que o Evangelho de Jesus traz salvação, unidade, comunhão, não é isso? Então, é através da verdade que a gente precisa viver e os nossos pés precisam estar firmados no Evangelho do Senhor. Então, tem uma parte ali do texto que fala assim, olha, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas, Ivani, o que isso tem a ver com o que você está falando? Porque esse é o impacto positivo. Então, quando a gente vive pelo Evangelho da verdade, a gente compreende o que Jesus Cristo veio fazer. E ele veio fazer o quê? Ele veio salvar pecadores. Ele veio me salvar, ele veio salvar você e transformar as nossas vidas. Porém, a gente precisa permanecer nessa verdade. Certo? Então, Timóteo precisava conduzir a igreja ali a viver, permanecer e perseverar na verdade. Ele primeiro precisava fazer isso e depois conduzir as pessoas a permanecerem na verdade do Evangelho. Dou-lhe essa instrução, disse Paulo, olha só. Dou-lhe essa instrução. Então, uma voz assim, olha, eu estou dizendo a você, segundo a ordem de Deus, certo? Que, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, né, segundo aquilo que você já ouviu sobre você, dos planos de Deus na sua vida, o que Ele tem para fazer, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Então, Paulo está chamando a atenção de Timóteo aqui a entender que existe um plano de Deus na vida dele e que ele precisa seguir a verdade que ele já descobriu, que ele defende, e agora ele precisa combater o bom combate e permanecer até o fim, certo? Então, da mesma maneira, o Senhor também está nos ensinando isso, que nós precisamos perseverar na fé que nós conhecemos, na revelação que foi nos dada, na verdade que nos libertou para vivermos uma vida livre na presença de Deus, mantendo a fé e a boa consciência, certo? Nada de nos deixar levar por uma fé alternativa, por uma verdade relativa, nada de nos deixar levar por ensinos que nos deixem mais confortáveis, né, melhores, então, que vem aqui, né, para aplacar o nosso ego. Então, a verdade do Evangelho, ela incomoda sim, ela nos faz renunciar, ela nos faz mudar de vida, nos faz mudar de atitude, e a gente precisa viver e permanecer nisso. A palavra de Deus nos chama para isso. Porém, a defesa do Evangelho requer que você tenha conhecimento do Evangelho. A defesa da verdade requer que você tenha conhecimento da verdade. Se você não tem conhecimento da doutrina que você segue, da verdade que você segue, de que modo você vai fazer essa defesa? Então, a primeira chamada que eu faço para você, já finalizando aqui esse estudo, é que você faça isso. Conheça a verdade, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus e estude a sã doutrina, certo? Se você não tem um doutrinal, já procura, vai lá no escritório regional, pergunta ao seu pastor, certo? Comece a conhecer a doutrina da palavra de Deus para você entender o que é que você segue, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Na próxima semana nós retornamos aqui com o nosso irmão Juninho, onde ele vai estar falando na segunda lição, uma comunidade que cultua com ordem. Fique com Deus. Sábado tem escola bíblica em todas as igrejas adventistas da promessa a partir das 9 horas. Não perca e não deixe de levar um amigo para ser evangelizado através da escola bíblica. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e até o próximo programa. Beijo!